Aleluia, aleluia. Aleluia. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós recebemos essa promessa do Senhor, e nós estamos aqui porque nós queremos que a promessa de Deus cumpra sobre nossa casa, cumpra sobre nossa família, amém? Permaneça em pé. Pastora Renata aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar por a vida dela. Ela vai trazer a palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã, e eu tenho certeza que seremos ricamente abençoados, amém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dela. Pai, aqui te apresentamos a tua serva. Nós te pedimos, use-a conforme o teu querer, use-a conforme a tua vontade. Nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração preparado para receber a tua palavra. Portanto, que o Senhor possa usá-la como instrumento nas tuas mãos, e que possamos sair daqui cheios do Senhor, cheios da tua graça, cheios do teu Espírito e operosos praticantes da tua palavra. Usa a vida da tua serva, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, igreja. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Olá, bom dia, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Que alegria estar no meio do povo baiano, povo feliz, povo acolhedor. Fomos muito bem acolhidos pelos pastores, pelos líderes dessa casa, por vocês. Não dá vontade de voltar para casa. Eu acho até que o almoço que o pastor Jorge fez ontem para nós era para a gente não voltar mais mesmo para casa, viu? Porque não deu vontade, não. Por aqui as coisas são muito boas. Vocês se parecem com Jesus. Estar aqui foi muito agradável pela maneira que vocês se parecem com Jesus, pela maneira que vocês tratam as pessoas, revela quem está morando no coração de vocês. Eu gostaria de me apresentar, porque nesse tempo só o pastor Cosmo que esteve por aqui. Para quem não me conhecem ainda, eu sou a pastora Renata, eu tenho 41 anos, estou casado com aquele moço bonito, lindo, da primeira fileira ali, há quase 21 anos. Temos 2 filhos, Eduardo, de 14 anos, e a Maria Clara, com 9, que estão muito felizes lá, sem sentir a nossa falta, porque está com a avó. Então, deve estar dormindo a hora que quer, comendo o que quer, então não está sentindo a nossa falta. Nós iríamos trazê-los para cá, mas acabou não dando certo, questão de escola e tal, mas, às vezes, algumas agendas, a gente traz eles com a gente para passar esse tempo. Nós estamos pastoreando em Guarulhos, São Paulo, comunidade Rocha de Refúgio, e um pouco mais de 11 anos nós trabalhamos junto com o pastor Josué Gonçalves, atuando direto no SOS Casamento Curado, como conselheiros, e tem sido um tempo muito enriquecedor para nós, para a nossa família. Inclusive, nós passamos pelo SOS há quase 12 anos, eu vou contar para vocês um pouco sobre essa história. E que sensibilidade num tempo onde famílias estão sendo destruídas, quando pessoas sem princípios constituem famílias e chamam aquilo de família dada por Deus, a Igreja Peniel decidiu trazer esse tema, família como Éden, de volta ao propósito original. Que sensibilidade! Nessa manhã nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas Deus soprou os ouvidos desses líderes dessa casa para fazer com que as famílias voltassem ao propósito original. Que privilégio, que honra! Que honra poder falar desse tema. Que honra estar numa casa onde pastores ainda se preocupam com os princípios e com o propósito original lá de trás. Tantas outras coisas nós temos passado pela nação, em tantas igrejas fora da nação, e nós temos visto líderes que às vezes não estão preocupados do que está acontecendo dentro da sua casa, do que está acontecendo no seu casamento, com os seus filhos, com a sua família. Então, sinta-se honrado. Honre os seus pastores e os seus líderes, porque eles são sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria de ler com você, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26.
Eu acredito que a gente precisa entender o que é o Éden e o que é voltar a esse propósito nessa manhã. Você acredita que nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer estabelecer o Éden novamente dentro da sua casa? Que o Espírito Santo de Deus quer estabelecer o Éden no meio do seu trabalho, quando seus filhos estão na escola, no meio da sua família. Nós vamos voltar ao propósito. E não importa qual é o quadro, qual é a estação de hoje, Jesus quer nos trazer de volta ao propósito nessa manhã. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu acredito que quando Deus criou o Éden, Ele queria relacionamento, Ele queria obediência. E aí Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Quando Ele cria a sua imagem e semelhança, Ele está dando ao homem identidade. E ali Deus deu ao homem identidade, façamos o homem à nossa imagem. Comunhão, Deus visitava o homem. Deus queria se relacionar com o homem. Deus não queria um pet. Deus já tinha peixes, Deus já tinha gado, Deus já tinha todas as árvores, o lugar era bom. Ele é bom, a essência dele é boa. Mas Ele queria o homem. Ele queria se relacionar com o homem. Ele queria obediência do homem. No Éden tinha provisão, Adão tinha tudo o que ele precisava. Não faltava nada, nada. Deus deu tudo que Adão precisava. Adão tinha autoridade, domine sobre todo ser vivente. Mas Adão tinha uma coisa que às vezes nós quebramos, limites. Ele tinha tudo, porém Deus deu limites. Coma de toda a árvore, mas não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão quebrou esses limites. E o Deus da identidade, que fez a imagem e semelhança, acredito que a expectativa dele é que Adão agisse como o pai. Geralmente a gente percebe, muita gente até falou com alguns irmãos aqui, os filhos muito parecidos com o pai. Lá em casa, parece muito no modo de agir e até na semelhança. Eu não gerei ninguém lá. São 2 filhos dele. É a cara dele, senta no sofá, cruza a perna igual, fala igual, tem uns comportamentos parecidos. Por quê? Quando você tem a identidade dada por o pai, você vai se parecer muito com ele. Inclusive, nós costumamos dizer que, às vezes, as crianças, elas revelam a mentira que os pais escondem. Porque você observa a criança e você sabe como é o lar dela. Porque ela absorve e quando ela está num ambiente público, ela mostra a mentira dos pais. Não dá para esconder. Então, qual seria a reação de Adão, a correta? Se eu tenho uma identidade, meu pai me fez a semelhança dele, ele me deu uma ordem, eu devo obedecê-lo. Quando a serpente aparece com uma proposta, eles deveriam refletir o pai. É o que o pai espera de nós hoje. Que nós venhamos a refletir aquilo que ele derramou como essência em nós. Eu quero falar sobre identidade com você no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vamos falar sobre a identidade de Jesus. E perceba como isso é muito sério. Após Jesus ser batizado, após ele ser batizado, Deus confirma ele: esse é o meu filho amado. Jesus já sabia quem ele era. E o pai vem e confirma: esse é o meu filho amado. E aí ele é levado ao deserto. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que Jesus teve? Fome, fragilidade. Guarde isso. O tentador aproximou dele e disse: se és o Filho de Deus, identidade. Ele está colocando à prova
a identidade de Jesus. Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, com sua identidade muito bem firmada de quem ele era, um filho amado. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, novamente, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Entenda uma coisa, toda vez que a sua família estiver num momento de fragilidade, como Jesus estava há 40 dias sem se alimentar, e ele sentiu fome, Satanás aparece para colocar em prova a sua identidade. Quem é você em Deus? O que você é em Deus? Aonde você pode chegar em Deus? Identidade não tem a ver com o que você pode ter, porque você está em Deus. Identidade tem a ver com o que você é, porque você está em Deus. Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele era um filho amado. E ali ele repreendeu Satanás. E ali ele venceu aquela tentação. E a nossa casa, as nossas famílias estão colocadas em prova através da nossa identidade. Uma vez eu assisti um filme muito interessante, um filme gospel, talvez você já tenha assistido, que um socorrista, ele recebe um chamado, e ele chega naquele chamado, e não me lembro qual era o acidente, mas o rapaz que estava deitado ao chão, ele já estava para morrer. E ali ele percebe que realmente aquele homem vai morrer. Ele esquece o que ele foi fazer ali, e ele começa a falar de Jesus para aquele homem, e ele fala para ele se ele quer aceitar Jesus, e naquilo o homem levanta as mãos e aceita Jesus e é salvo, e morre logo após. Só que aí a esposa dele chega, e ela fica indignada com aquilo, e ela diz que ele não o socorreu, que ele usou a fé dele, que ele não poderia usar a fé dele no trabalho dele, e começa processo, e vai para o tribunal de justiça, e esse homem fala para o advogado assim, se eles quiserem me processar, porque eu sou cristão, podem processar. E se eles forem mexer em tudo que é meu, para achar passar uma semana na tua casa, nós vamos encontrar evidências de que você tem um Deus como Pai. Quando você anda por aí, quando você está no seu trabalho, no meio da sua família, filhos, quando estão no meio dos amigos, na faculdade, na escola, quem olha para você sabe quem é o teu pai? Quem olha para você sente a necessidade de conhecer o teu pai. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra, porque o sal, ele provoca sede. E aquele que está perto de nós, ele precisa ter essa sede. E eu vou me saciar nas fontes de águas vivas, que jorra de dentro dessa pessoa, porque ela tem um pai. Jesus hoje, nessa manhã, está restaurando a nossa identidade, como o propósito do Éden. Jesus está restaurando a nossa paternidade. Precisa existir paternidade no meio das nossas famílias. Os nossos filhos precisam carregar essa identidade. Existe um povo lá fora no mundo, precisando daquilo que nós carregamos. E será que o nosso computador, o nosso histórico, está lá dizendo, eu tenho um Cristo, que está cuidando da minha vida, que está remindo a minha família. Identidades estão sendo restauradas nessa manhã. Sabe uma coisa muito triste que nós vemos no Éden? O pecado não foi pela escassez. Não foi pela falta. O que mais tinha naquele lugar era alimento. E era alimento liberado, lícito. Só havia um único fruto que não poderia ser tocado. E mesmo assim ele foi tocado. A gente precisa ter essa percepção da sutileza do pecado que destrói e deforma.
Porque a gente pensa que a gente vai pecar, a gente vai ter discussões em casa porque a vida financeira não está boa, porque faltou alguma coisa, porque eu não cheguei a algum lugar, enquanto nós pecamos no lícito, nós pecamos naquilo que é excesso. Talvez você olhe e pense, poxa, eu estou trabalhando muito, minha família vai ser muito abençoada, mas se a sua família está perdendo tempo, você está pecando no lícito. Se a sua família está ficando muito tempo sem você, sem ser construída uma identidade, sem que você apresente Jesus à sua família, você está pecando no lícito. Homens, sacerdotes dos lares, vocês precisam saber qual é o propósito. Vocês precisam saber para onde estão indo. O pastor Josué Gonçalves me ensinou uma coisa. Ninguém quer seguir quem não sabe para onde está indo. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar que ele chega, está bom. A sua esposa, ela quer chegar a algum lugar, os teus filhos querem chegar a algum lugar, e quem é que vai saber para onde é esse lugar? Vocês têm a responsabilidade de conduzir a sua esposa, seus filhos, sua família ao céu. Mulheres, vocês carregam a sabedoria e a edificação. Faça uso disso. A gente precisa usar a nossa boca para usar a sabedoria. Porque tem hora que a gente só usa a nossa boca, né? Falta um pouco de sabedoria. Tenho propriedade para falar disso, tá bom? Use a sabedoria que Deus te deu. Filhos, vocês são herança do Senhor. E herança do Senhor é coisa boa. Não sai nada de ruim das mãos do Senhor. Ser herança do Senhor é ser bênção. A gente precisa saber qual é a nossa identidade, para que nós somos chamados, e qual é o propósito que Deus está nos levando novamente. E quando eu olho para o Éden, eu imagino que Adão e Eva, em algum momento, achou que o Éden era apenas o jardim, e era bom, porque tinha muita coisa ali, né? Tinha provisão, tinha autoridade, tinha comunhão, tinha tudo que um homem precisa, mas era bom porque Deus estava lá. O Éden nunca foi apenas o jardim. O Éden nunca foi geografia. O Éden era bom porque havia presença. Você pode estar no melhor lugar, morar na melhor casa, sentar na melhor mesa, com muita fartura, se não tiver presença é nada. Não vai te levar a lugar nenhum, não vai preencher a tua alma, não vai dar destino aos seus filhos. O que mais nós vemos em aconselhamentos no SOS Casamento sobre famílias, são pais correndo uma vida inteira para colocar os seus filhos nos melhores lugares, para colocar seus filhos nas melhores escolas, para dar a melhor educação, para que ele esteja no meio de pessoas grandes. Não é errado fazer isso, é lícito. Mas quando se perde o equilíbrio e não tem presença, é nada. A autoridade sem a presença é tirania. Sabe o que faz a sua autoridade ser suave e dar destino? A presença. Não existe nada sem a presença. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos tantos homens e mulheres que entenderam sobre essa presença. Um dia Deus aparece a Moisés e diz para ele ir até a terra prometida. Ele entendeu que era a presença. Ele responde para Deus assim: não me faça subir daqui, se o Senhor não for. Fazia sentido sair com todo aquele povo até a terra prometida. Mana, leite e mel, a terra é boa. Não, a terra não é boa. Se não tem presença, ela não é boa. Nossa, mas essa proposta de emprego que eu recebi é maravilhosa. Ontem mesmo estávamos conversando, né, sobre isso. Nossa, mas é muito bom, vou ganhar demais um salário, tantos benefícios. Vou trabalhar só 23 horas por dia. É bom esse trabalho? Eu não consigo imaginar a presença num lugar que te rouba da tua família. Eu não consigo imaginar a presença num lugar em que sua família está perdendo muito.
Deus não vai dar autenticidade àquilo que nós fazemos como lícito que prejudica a nossa família. Não faz sentido. E é interessante a maneira que Moisés, ele aprende sobre isso, e não só Moisés, mas quando a gente para analisar José. A Bíblia vai dizer que José já tinha vindo de tantas tragédias, mas daqui a pouco ele é estabelecido num lar. Ele está na casa de Potifar, tudo que ele faz prospera. A Bíblia está sempre destacando que tudo que ele faz prospera, o Senhor estava com ele. E ali ele vai ganhando autoridade, e autoridade, e autoridade com sabedoria, porque o Senhor estava com ele, até que a adversidade bate a porta dele. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós falamos sobre isso ontem também com algumas pessoas, isso não impede que a gente viva adversidades. Isso não impede que, às vezes, o luto chegue à nossa casa, às vezes a escassez chegue à nossa casa. Estar na presença de Deus não vai nos livrar de viver algumas coisas. Mas a única coisa que não pode faltar é a presença. Não importa onde eu estou, se tiver a presença, eu vou transformar aquele lugar em Éden. Tem escassez, mas tem presença, é o Éden de Deus. Tem tristeza, tem luto, mas tem a presença, eu voltei ao propósito original, é o Éden de Deus. E José ali na casa de Potifar, de repente ele chama a atenção da mulher de Potifar e ela quer se relacionar com ele. E ela tenta até que ela não consegue. E ela o acusa dele ter tentado ter um relacionamento com ela. E o que é mais interessante é que quando ela tenta, ele fala para ela assim: eu recebi algumas coisas do meu Senhor, não poderia ir contra ele me deitando com você, e poderia eu pecar contra o meu Deus? Esse homem, depois de tudo que ele passou, quando ele está estabelecido, está em fartura, tem autoridade, aparentemente está chegando a algum lugar, a adversidade bate a porta dele, a primeira coisa que ele pensa: faz sentido ficar num bom lugar sem a presença? Faz sentido pecar contra o meu Deus? Você pensa que o medo de José era da prisão? Você pensa que o medo de José era estar excluído, acusado, humilhado? O medo dele era ficar sem a presença. O Espírito Santo de Deus nessa manhã quer nos mostrar a preciosidade da presença. O que nós temos trocado? O que nós temos aberto mão da presença? Esse homem falou: não, eu vou para a prisão sim, mas contra o meu Deus eu não vou pecar. E não tem problema se ele estava na prisão, porque lá na prisão ele estabeleceu o Éden, porque lá tinha presença. Capítulo 39, versículo 21 vai dizer assim: e o Senhor estava com ele. Aonde ele estava? Preso. E o Senhor onde estava? Com ele. Ele estabeleceu a presença naquele lugar. E às vezes a gente pensa que alguns propósitos, eles precisam andar alinhados com aquilo que nós queremos. Porque às vezes o propósito de Deus, o Éden que Ele quer que nós voltamos, ele exige renúncia. E é muito difícil ter que renunciar àquilo que a gente quer, né? A gente tem um hábito, eu falo isso porque às vezes eu faço isso também. A gente quer algo de Deus, a gente ora, mas aí a gente já faz um projetinho ali, né? Olha, eu quero viver isso aqui que é de Deus, mas eu quero viver assim, em tal lugar, em tal hora, tal tempo. A gente coloca algumas cláusulas naquele projeto que é de Deus, mas a gente quer encaixar algumas coisas nossas. Esses dias até nós tivemos uma experiência assim. Nós estávamos tentando adquirir um outro imóvel, um imóvel melhor do que nós moramos hoje, e era um imóvel muito bom. Ele tinha toda a área de lazer que uma família de 4 pessoas precisa. Era encantador, muito próximo da nossa casa também, não mudaria em nada, próximo da clínica que nós temos, próximo de tudo, ficaria tudo muito funcional, era o lugar perfeito para se morar. Nós tínhamos como comprar e o dono queria vender. Documentação ok de um lado, documentação ok do outro. Fizemos como sempre fazemos em decisões grandes na nossa casa. Sentamos os nossos filhos e nós oramos. Senhor, nós queremos estar num lugar melhor
E nós queremos pedir que o Senhor tome a frente dessa decisão. Já está tudo certo. O dono quis, a imobiliária que estava nos vendendo é uma pastora muito amiga nossa, que inclusive na casa que nós moramos, nós compramos por essa imobiliária, não tinha como dar errado. Estava tudo ok, o nosso projeto estava ok. E nós falamos ao Senhor, Senhor, se não for a tua vontade, nos pare. Quando foi na semana, falta ali, vamos assinar a documentação, tal, chega a imobiliária, ligou, vem aqui um pouquinho que a gente queria conversar com vocês. Então, mostrou o celular assim, eu não sei o que aconteceu, mas o dono não vai vender mais a casa. A gente... Não, eu já tinha, eu gosto muito de design interior, eu estou sempre olhando, pesquisando sobre, eu já tinha feito projetos, eu já tinha falado para as crianças, esse quarto é seu, esse é de não sei quem, esse aqui a gente vai fazer assim, já tinha pensado no papel de parede que eu ia colocar, já estava tudo prontinho aqui. Ela falou, o dono não vai vender mais. Na hora nós ficamos agitados, espera aí, o que a gente pode fazer? Vamos tentar conversar com... Não falamos nada para a imobiliária, mas pensamos se a gente poderia conversar com ele, sei lá, tentar alguma outra coisa, daqui a pouco... O pastor quase me falou, nós fizemos uma oração, né? Nós pedimos a Deus que se não fosse o tempo, se não fosse o lugar, que Ele nos barrasse. Ele nos barrou. Então agora a gente vai ficar exatamente onde a gente está. Nós não vamos procurar mais nada. Se tiver que ser, vai aparecer como essa que nós já moramos uma outra, alguém vai falar aqui, vai ser, vai dar certo, vai fluir. Ele diz que não. E que dificuldade nós temos quando ele fala não? A gente tenta dar um jeito, porque na nossa cabeça, a gente acha que o não de Deus não abençoa. Por quê? Nós somos limitados. A gente acha que eu preciso daquela casa, então, naquela casa eu vou ser feliz. Mas Deus já tem me feito feliz onde eu moro. Minha filha olhou para mim e falou assim, oxe mãe, mas por que você está triste? A gente já tem uma casa. Nossa casa é muito boa. Se Deus der uma outra melhor ainda, tudo bem, mas a gente já tem uma casa. Ali, olha Deus falando com a gente. E o nosso coração se acalmou. Você precisa entender que o não de Deus, ele pode vir carregado de bênçãos. Porque o não de Deus no Éden, onde limitava, protegia. O não protegia. Mas eles não aceitaram aquele não. Eles quiseram fazer da maneira deles. E eles perderam a comunhão. Eles perderam a proteção. Eles perderam a identidade de Deus naquele lugar. A Bíblia vai dizer que Ana queria ter um filho. Ana queria ter um filho, mas quando você lê o texto, você entende que o propósito de Deus era dar um filho que fosse um profeta. Então nós vemos um propósito, mas duas motivações para esse propósito. Ana querendo saciar a sua alma. Porque ela chorava, ela sofria, ela era humilhada, ela era afrontada, porque ela não podia gerar. Então, ter um filho naquele momento era aliviar a dor de sua alma. Deus queria um profeta. Só que ter um profeta naquela época envolvia muita renúncia. Você levava um menino pequeno, entregava ele para o sacerdote, ele era criado pelo sacerdote, ele aprendia sobre as leis, e ele ficava ali. Então, ter um filho que era um profeta era praticamente não ter. Porque eu quero ter um filho para aliviar a minha dor, eu quero carregar nos braços, eu quero criar, eu quero educar. Mas Deus queria um profeta, eu preciso entregar esse menino. E quando Ana ora e alinha a vontade dela ao propósito do Pai, o filho aparece. Enquanto Ana não tinha esse filho, eu leio o texto e eu não vejo gratidão. A Bíblia fala que Eucana dava 2 vezes a porção para ela. Eucana amava ela demais. A Bíblia fala que Eucana disse para ela assim, mas por que você está triste? Eu não sou melhor do que muitos filhos. Ana tinha um marido que a amava. Ana tinha um marido que a supria. Mas Ana não conseguia colocar os seus olhos nessa provisão, nesse amor, nesse cuidado, por causa da falta. Tinha uma mesa farta, mas um coração vazio. Tinha um homem que a amava, mas ela não conseguia devolver de volta esse amor. Porque os olhos dela estavam no não de Deus.
E o não de Deus trazia tantas outras coisas à volta, que ela não conseguia perceber. Quantas vezes falta gratidão em nós. Deus está fazendo em toda volta. Deus está fazendo na vida dos nossos filhos, no nosso marido, no meio do nosso trabalho. Tantas coisas Ele tem feito, mas aí Ele diz um não. E a gente para de entender que Ele é capaz de fazer-nos felizes no não. E quando Ana vai lá, alinha o propósito, ela vive aquilo que veio da mão de Deus. Eu queria terminar dizendo para você algo que eu vivi. Quando eu estive a primeira vez no SOS Casamento, nós estávamos com a família destruída. Mas destruída mesmo. Em praticamente um mês eu perdi 10 quilos. Ele também. Nós pastoreávamos uma igreja. A nossa vida estava completamente devastada. Eu olhava para os lados e eu não via mais solução. E a gente tinha chegado na decisão de que nós iríamos nos divorciar. Que não tinha mais o que fazer. E aí nós fomos até o SOS Casamento. Lá nós fomos acolhidos pelo pastor Josué, pela pastora Rose, que nos levou para a casa deles, cuidou, aconselhou, nos deu destino. Mas quando eu pisei naquele lugar, a primeira ministração que tinha naquela época, tinha como título, uma história digna de ser contada. Você imagina uma pessoa com a família devastada, na situação em que eu estava, ouvir uma história digna de ser contada. E quem estava ministrando essa palavra era o cunhado do pastor Josué, que tem uma família linda, maravilhosa. E ele colocou a foto da família dele, dos filhos, dos netos, e ele começou a contar sobre a vida dele. Ele disse que ele estava construindo uma história digna de ser contada, e naquele momento eu ensurdeci, eu ceguei, eu não queria ouvir mais nada. Eu fiquei com uma raiva, que eu olhei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Uma história digna de ser contada. Olha para a minha história. A minha história, eu falei isso para Deus, a minha história é digna de ser contada, para o Senhor me trazer até aqui e eu ouvir esse homem falando da linda família dele, na qual eu nunca terei uma família dessa, uma história cheia de marcas. Eu queria ir embora daquele lugar, porque eu não conseguia enxergar que uma história cheia de marcas poderia ser feliz. E naquele momento o Espírito Santo de Deus falou comigo, você precisa entender que uma história digna de ser contada não é a história de uma família perfeita, de uma família que nunca viveu dores, de um casamento que nunca passou por adultério, nunca passou por violência verbal, filhos que nunca deram problemas. Não, isso não é uma história digna de ser contada. Uma história digna de ser contada é uma história que você me deixa entrar nela. Uma história digna de ser contada é uma história que você deixa eu tocar nela. Olha a história de Jesus. A história de Jesus teve violência, teve dor, teve traição, teve tantas coisas. A história de Jesus é digna de ser contada? A história de Jesus é digna de que nós falemos dela até os dias de hoje? A história de Jesus abençoa a vida de pessoas? Então a sua história pode abençoar a vida de pessoas. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, não sei como está seu casamento, não sei onde estão os seus filhos, não sei como a sua família tem sido conduzida. Mas nessa manhã, Jesus gritou na minha alma, nós vamos voltar ao propósito, independente de como estão as famílias. Serão famílias com histórias dignas de ser contada. Você precisa carregar essa identidade. A desistência não pode fazer parte das nossas famílias, porque às vezes o não nos cega, assim como cegou Adão e Eva. Havia apenas um não. Eles desprezaram todos os sims que existiam dentro daquele lugar. E eles fizeram com que aquele lugar não fosse mais o Éden, porque sem presença não existe nada que é bom. Se coloque de pé em nome de Jesus. A gente precisa entender que
que estar aos pés de Jesus é acessível a todos nós. A Bíblia vai dizer que um dia estava Marta e Maria, e Marta estava envolta em suas tarefas, completamente lícito. Quem de nós, mulheres, nunca se atarefou e nunca ficou agitada com o recebimento de algumas pessoas em casa, em preparar uma linda mesa? Completamente lícito. Ela estava lá com os discípulos, com Jesus. Poxa, Jesus estava na casa dela. Que compreensível que aquela mulher está toda agitada, se perdendo nas suas coisas. Mas não era aquilo que Jesus queria dela. Maria estava aos pés de Jesus. E Jesus fala sobre Maria que ela escolheu a melhor parte. Quando ele fala de escolha, ele está dizendo, está acessível a todos nós. Ele nunca disse não. Ele está ali. A presença está ali. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ir até ela. Nós precisamos parar de nos perder no lícito, naquilo que é legal, naquilo que é interessante, naquilo que é excesso. Nós precisamos parar de nos perder nisso, porque o lugar está acessível. A porta está aberta nessa manhã. A mesa está posta nessa manhã. A mesa está posta e o propósito é, vamos voltar ao propósito original. Ele quer se relacionar. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos levar a um bom destino, Ele quer que a gente conquiste. Ele quer sim, Ele é um pai. Ele dá coisa boa aos seus filhos. Mas Ele quer se relacionar primeiro. Antes de se relacionar, antes de dar algumas coisas a Adão, Ele já havia dado identidade. Ele já tinha feito Adão à semelhança dele. Ele já havia feito Adão parecido com ele. Ele queria alguém que fosse parecido com ele. Esse é o anseio de Deus para nós nessa manhã. Eu sei que existem momentos em que a gente está tão fragilizado e parece que o céu está tão distante, né? Parece que esse relacionamento fica distante, parece que está inacessível, parece que a gente ora e Ele não escuta, parece que Ele não está preocupado com o que a gente quer viver, aonde a gente quer chegar. Isso não é uma verdade sobre o nosso Pai. Nesse momento que eu passei da minha vida muito difícil, há quase 12 anos atrás, teve um dia que eu estava tão fragilizada que eu não conseguia falar na minha oração. A minha oração não tinha palavras. E eu tinha um tapete na minha casa, bem peludinho. Eu deitei nesse tapete, fiquei deitada ali. E eu chorei uma tarde inteira deitada ali. Eu não falei uma palavra para o Senhor. E eu fiquei ali até que as lágrimas se secassem do meu rosto, até que eu tivesse forças para sair do chão e voltar para a minha cama. E eu voltei para a minha cama. E quando eu cheguei, eu fiquei pensando assim, eu perdi uma tarde inteira. Eu poderia ter orado ao Senhor. Eu poderia ter falado para Ele como eu estava me sentindo. Eu podia ter pedido socorro para Ele. Eu podia ter falado para Ele aonde doía. Eu podia ter explicado com detalhes. Ele é o meu Pai, Ele quer me ouvir, Ele quer saber o que está acontecendo, Ele está vendo. Mas Ele queria que eu falasse. E naquele momento eu falei, foi inútil essa tarde que eu passei nesse tapete. E passaram-se alguns anos, acredito que uns 4 anos. E eu sentei naquela mesma cama porque eu ia ministrar numa conferência de mulheres. E quando eu sentei de frente àquele tapete, o Espírito Santo me levou a algumas coisas que eu vivi na minha vida. O meu filho, quando ele tinha por volta de 2, 3 anos, que era mais ou menos nessa época em que eu estava passando uma fase muito difícil. Ele ia para a escolinha e quando chegava a apresentação de Dia das Mães, ele tinha muita vergonha. Mas muita vergonha mesmo. Ele não queria ir lá na frente, mas ele falava, eu vou, tá mãe? Eu vou tentar e eu vou. Aí ele ia, aí ele ficava paradinho assim. Aí quando a musiquinha do Dia das Mães começava, ele chorava. Mas chorava das lágrimas correrem no rosto. Ele tremia, ele não cantava uma palavra daquela música. E todas as vezes era assim. Isso foi até os seus 6, 7 anos. Até não ter mais apresentação de Dia das Mães. Quando ele ficou bom para apresentar, não tinha mais, porque ele já tinha crescido. Mas todas aquelas vezes ele chegava em mim quando acabava e ele falava assim, mãe, eu não consegui de novo, né mãe? Poxa, mãe, eu tentei. Eu queria tanto cantar para você, mas eu não consegui. E eu, com lágrima nos olhos, eu dizer para ele, filho, eu recebi cada uma daquelas palavras.
Porque você saiu do seu lugar, você foi lá na frente, você nem conseguia. Você se esforçou, parou ali e você cantou com a sua alma. E eu estou feliz, porque eu sou mãe, você está ali, você é meu filho. Não tem como eu não me alegrar e eu não receber cada uma das palavras que você me fala. E o Espírito Santo me fez chorar descontroladamente, porque Ele disse: eu me lembro naquele dia que você deitou aqui, e que você chorou, e você não disse uma palavra. Eu sabia onde estava doendo. Eu sabia onde tocar em você, exatamente como tocaram, exatamente como você sentiu, exatamente o lugar que te levou a isso. Você não disse nenhuma palavra, mas a Bíblia vai dizer assim: o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele leva o nosso clamor a Deus. Ele entende cada palavra não dita. Ele entende a cada uma das nossas dores. Eu não sei qual é a dor da sua família nessa manhã, mas se você não consegue abrir a sua boca e dizer em palavras, Ele está aqui nessa manhã para acolher a sua intenção, para fazer a leitura da sua alma e levar a Deus. E não há nada que nós depositamos no altar de Deus que não possa ser restaurado. Ele não precisa de nada de nós para fazer algo novo. Ele não precisa da nossa ajuda. Um dia nós estávamos com o pastor Mark Anderson, e ele compartilhou uma palavra conosco que me abençoou demais. Ele falou assim: quando Pedro corta a orelha de Malco, você não vê em nenhum momento Jesus procurando aquela orelha. Cadê a orelha? Deixa eu pegar a orelha, deixa eu colocar no lugar. Preciso restaurar, eu preciso da orelha. Não. A orelha está aqui no lugar. E ele não foi procurar porque ele não precisa de nada. Talvez você pense assim: poxa, minha família está vivendo como se tivesse vivido um grande acidente de carro, daqueles terríveis, que voa pedaço para tudo que é lado e você não encontra mais nada. Ele não precisa de nenhum fragmento da sua família para fazer inteira de novo. Ele não precisa achar nenhum fragmento para trazer o Éden até dentro do teu lar. Ele não precisa, Ele faz do nada e houve luz. Ele precisava fazer alguma coisa de um poste? Não, houve luz. A gente precisa parar de colocar dentro da caixinha Deus e falar assim: esse não vai me fazer tão infeliz. Não. Ele tem a capacidade de pegar aquele não que você recebeu nessa semana, recebeu no mês passado, e falar assim: é não, mas vai ser feliz. Sabe por que vai ser feliz? Porque é propósito meu. Porque você está voltando ao propósito original, aonde no meu coração eu queria me relacionar. Se há relacionamento, se há propósito, vai haver felicidade sim. Vai haver destino sim. Eu não sei até onde seus filhos chegaram, o que eles estão vivendo. Mas se há propósito, há presença, eles vão chegar no lugar que eles deveriam chegar. Eu quero orar com você. Amor, vem para cá. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar nessa manhã ouvindo ao Teu Espírito dizer a nós qual que é o propósito original. Senhor, eu entendi que o Teu propósito sempre foi se relacionar. O Teu propósito sempre foi estar perto de nós. O Teu propósito sempre foi que houvesse um lugar do Senhor nas nossas mesas. Que quando nós nos assentarmos à nossa mesa, Pai, existe um lugar separado para Ti. Que quando nós estivermos, ó Deus, nos nossos trabalhos, o Senhor seja a nossa companhia e direção. Que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras de quem tem identidade, de quem entendeu que tem um Pai. Senhor, que quando as pessoas que precisam de Ti estiverem perto de nós, que elas percebam, sintam a nossa essência, a essência que vem de Ti.
Não existe nada bom em nós, não existe família boa. O que existe é a presença que melhora tudo aquilo que o Senhor nos dá. Espírito Santo, te damos liberdade nessa manhã. Senhor, existem pessoas aqui que deixaram seus familiares em casa. Pai, visita esse lar agora, nessa manhã. Entra naquele lugar, visita, Pai, familiares que precisam ser alcançados pela Tua potente mão. Não existe potente mão melhor do que a Tua, Senhor. Nós somos dependentes de Ti nessa manhã. Jesus, entra nos casamentos, ajusta, Pai, o que precisa ser ajustado, coloca as coisas no lugar. O Senhor tem liberdade para olhar dentro de nós e tirar aquilo que não é necessário e colocar aquilo que é Teu, Senhor. Nós queremos, ó Pai, carregar o Seu DNA. Nós queremos ser abençoados por Ti, mas nós também, ó Pai, queremos fazer a Tua vontade. Que nessa manhã, Jesus, haja uma extensão dos céus na terra. Que os lares aqui representados sejam extensão dos céus na terra. Que eles sejam a lembrança de pessoas que precisam de luz. Ah, aquela pessoa lá da Peniel, é ele que eu vou procurar, é ela que eu vou procurar, porque eles estão transbordando e eu preciso daquilo que eles carregam. Ah, Jesus, estabelece a Tua identidade em nós. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Queremos ser guiados por Ti. Queremos pisar aonde o Senhor autorizou a gente pisar. Nós queremos ver aquilo que agrada ao Teu coração. Nós queremos ouvir e falar aquilo que sai do Teu coração, Jesus. Não nos deixe, Senhor, viver a nossa própria vontade. Não nos deixe, Senhor, nos perder no excesso, nos perder no lícito. Abre os nossos olhos. Ah, Jesus, se for preciso nos repreender, repreenda-nos. Eis-nos aqui para sermos alinhados à Tua vontade. E que Teu nome seja glorificado nessa manhã, pela Tua bondade, pelo Teu propósito e por ser o nosso Éden. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê o... Aqui tem vinho e pão.
Aleluia. Carrega o nome da família. Isso deve ser uma oração na sua vida. Carregar o nome de filhos de Deus que caminham com o Senhor. Eu tenho aprendido que a gente está tão próximo de Deus o quanto a gente deseja estar. A nossa família está tão próxima de Deus enquanto nós somos orientados para estarmos. Responsabilidade de quem? Daqueles a quem o Deus Pai confiou cuidar de uma família. Do pai, da mãe, para que a gente possa caminhar na presença do Senhor. E o Senhor nos abençoou esses dias de forma tremenda, maravilhosa, porque ministrou profundamente o coração da igreja. E nós sabemos o quanto nós precisamos a cada dia desenvolver, cultivar, semear a presença gloriosa do Senhor no seio da nossa família. Por isso nós somos agradecidos a Deus, em especial por ter nos abençoado com a vinda do pastor Renato, pastor Cosme, Eduardo, pastora Renata. Uma alegria muito grande para a Igreja Peniel, para Itamaraju, porque eu creio que onde estiverem famílias saudáveis, haverá repercussão em outras famílias. E nós estamos saindo daqui nesta manhã, cheio da graça do Senhor. E eu peço ao Senhor misericórdia, graça, para poder estar ministrando hoje de noite aqui, diante de tanta coisa maravilhosa que nós ouvimos aqui. Mas o Senhor é bom, Ele vai fazer. Eu sempre confio no Espírito Santo, que a palavra dele não é minha. Amém? Nós queremos orar pela vida de vocês. Agora vocês não se espantem, porque eles vão sair daqui a francesa. Porque eles estão para pegar o voo em Porto Seguro. Tem que chegar com 1 hora de antecedência no aeroporto, né? Tem uma estrada aí ainda para se caminhar. Mas fica aqui o abraço carinhoso da nossa igreja para vocês. E que vamos orar ao Senhor para que no tempo oportuno dele vocês possam estar aqui nos abençoando mais uma vez. Com esse calor gostoso da Bahia, com uma boa moqueca, mas acima de tudo, com um abraço carinhoso do Espírito Santo em nossas vidas, na vida de vocês. Amém? Vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor. Nós sabemos que essa família também enfrenta as suas dificuldades, as suas lutas, as suas dores. Mas o Senhor tem usado, Deus, para abençoar outras famílias. Nós cremos nos propósitos do Senhor. Nós enfrentamos lutas, dificuldades, vales. Mas nós sabemos que tudo isso é para trazer experiências para as nossas vidas, para que a gente possa, através do seu modelar, Senhor Deus, abençoar outras vidas. Nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, a graça do Senhor sobre essa família. Que eles possam ter a cada dia visão de águia, serem cheios, abundantes do Espírito Santo do Senhor, transbordantes dos rios de água viva, Senhor. Abençoa, Pai. Traz o descanso nas dificuldades no coração deles, Senhor Deus. Que eles possam navegar na tranquilidade do Senhor, na paz e na segurança do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, uma bênção especial na saúde física, na saúde emocional, Senhor. E que eles possam, debaixo da graça do Senhor, um dia voltar aqui para continuar nos abençoando como igreja. E que o amor do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre essas vidas. Assim nós oramos e agradecemos e te pedimos a cobertura nessa viagem. Que eles possam ir e retornar. O Senhor guardou a saída, e o Senhor guarde também a chegada de volta em seus lares. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Que Deus abençoe. À noite estaremos aqui. Traga uma pessoa, traga uma família, para que nós juntos possamos continuar sendo abençoados. Que Deus abençoe. Dê um abraço em seu irmão e sua irmã, para a glória do Senhor Jesus.